Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai e Mãe, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém. Prezada comunidade, caros irmãos e irmãs na fé, nós temos por contexto de leitura as leituras bíblicas de hoje, a reforma protestante que aconteceu esta semana, na qual nós, luteranos especialmente, enfatizamos que as Escrituras e o Evangelho estão acima do que qualquer outra autoridade deste mundo. Também, esta semana, ontem, nós nos recordamos dos finados, lembrança daquelas pessoas que se foram e a esperança de que estejam bem guardadas por Deus, bem como a esperança de que um dia nós possamos nos encontrar novamente com elas. Para esse contexto da nossa vida é que a palavra de Deus nos fala hoje, em especial o texto do apóstolo Paulo, o texto de 2 Tessalonicenses, em que o apóstolo diz: rende graças a Deus, dá graças, porque a fé, aqui eu retomo o texto, a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais, e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. Isso certamente é um motivo de gratidão a Deus. A fé está crescendo e o amor está se tornando maior. Nas igrejas, diz Paulo, nós temos orgulho de vocês, falando para a comunidade de Tessalônica. Diz que a comunidade tem paciência e fé, que mostra isso através de perseguições e de sofrimentos. Enfatizo aqui as perseguições e os sofrimentos. É importante falar uma palavra sobre o contexto para o qual o apóstolo Paulo escreveu esta carta. São duas cartas a Tessalonicenses. A primeira carta é considerado o escrito mais antigo do Novo Testamento. Primeiro, antes de todos os evangelhos e todas as outras cartas, 1 Tessalonicenses foi escrito já no ano, mais ou menos no ano 50 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente uns menos de 20 anos depois da morte de Jesus. Nesse escrito, Paulo manda algumas interpretações, dirime algumas dúvidas, tira algumas dúvidas desta comunidade que ele visitou na sua primeira viagem missionária. Paulo fugiu de Tessalônica, perseguido, ameaçado de prisão, quando começou a pregar o evangelho na sinagoga, pois em Tessalônica havia muitos judeus e esses que confiavam em Deus e que tinham interesse em ouvir a palavra. Ali ele pregou a submissão ao Senhor Jesus Cristo. Como não manteve os rituais judeus, os judaicos da circuncisão principalmente, a comunidade judaica começou a olhar com desconfiança para Paulo. E as pessoas que não eram membros da sua comunidade olhavam para a sua pregação, que dizia que não deveriam prestar louvores ao imperador, mas a um tal de Jesus Cristo, certamente violando as leis da sua época, do Império Romano. Paulo então fugiu de Tessalônica, mas deixou algumas dúvidas na comunidade. A comunidade tinha uma certa preocupação com uma temática em específico,
que era a primeira preocupação dos cristãos. Os cristãos primitivos, as primeiras comunidades tinham como preocupação quando que Jesus voltaria. Os primeiros convertidos, ainda os apóstolos que conheceram a Jesus Cristo, esperavam pelo retorno de Jesus ainda durante as suas vidas. E começaram a morrer, e o tempo foi passando, e aquela preocupação começou a afetar a comunidade. Algumas pessoas largaram do trabalho para se dedicar a viver na igreja e no evangelho, abriram mão das suas famílias, se dedicaram à vida na fé, porque esperavam o retorno do Senhor Jesus. Esta esperança que a gente chama escatológica. Escaton é o último tempo, as últimas coisas. Esta era a inquietação desta comunidade. Então vocês imaginem uma comunidade que declara Jesus Cristo como seu Senhor, nega o louvor ao imperador romano, vive perigosamente, perseguido pelas autoridades, perseguidos pelas lideranças judaicas da comunidade de Tessalônica. Era gente que perseverava em fé e em amor, conforme diz Paulo, em um período de perseguição, de sofrimento e de medo. Paulo, no texto de 2 Tessalônica, essa segunda carta, aqui existe uma certa controvérsia sobre se foi realmente Paulo que escreveu, porque Paulo fez uma segunda viagem a Tessalônica, foi meio escondido aquela comunidade para se encontrar com aqueles irmãos que ele tinha deixado um pouco desamparados, porque precisou fugir. Então, quando Paulo volta, alguns integrantes da comunidade fazem as anotações das suas novas recomendações, das suas novas interpretações, e hoje em dia se atribui mais a carta de 2 Tessalonicenses a discípulos de Paulo e não ao próprio Paulo em si. Nesta carta, que é a carta que nós lemos hoje, a saudação em especial do primeiro capítulo que nós lemos, ali Paulo, ou aqueles que o escutaram e o ouviram, relatam uma certa mudança de interpretação teológica. Já não esperavam mais que Jesus Cristo voltasse logo. Ali Paulo recomenda que as pessoas não deixem de trabalhar. Ali Paulo recomenda que as pessoas continuem levando as suas vidas em fé, em esperança, na vivência do amor comunitário. Ali Paulo tira um pouco daquela urgência que os cristãos tinham de que Jesus já deveria estar voltando agora. Paulo então diz assim, que o reino de Deus já se inicia com Jesus Cristo, mas se completará nos últimos tempos, aos quais não cabe a nenhum de nós, nem mesmo ao apóstolo Paulo, saber quando será. O importante para Paulo era que ficássemos firmes naquela mensagem do batismo, quando nós somos introduzidos em Jesus Cristo, quando nós nos tornamos o corpo do próprio Senhor Jesus Cristo, do qual nenhum projeto político, do qual nenhum imperador, nenhuma liderança comunitária poderia nos tirar. Os cristãos são este grupo humano que segue e vive em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que os cristãos são capazes de aturar perseguições e de suportar em fé e em amor os sofrimentos que uma vida de negação aos poderes do mundo da sua época lhes rendiam.
Este é o contexto para o qual Paulo escreve. Qual é o nosso contexto nos dias de hoje? Será que Paulo escreveria esta carta para nós? A realidade de perseguição de cristãos em todo o mundo é alarmante. Uma organização cristã global faz um certo cálculo de que desde os tempos bíblicos já morreram martirizados mais de 70 milhões de cristãos no mundo. Mas mais alarmante ainda é que metade destes 70 milhões de cristãos martirizados na história, mais da metade morreu no último século. Ou seja, nós vivemos num tempo, globalmente falando, em que morrem mais cristãos do que na época da perseguição do Império Romano. Mas eu pergunto se realmente esta é a realidade da nossa igreja no Brasil. Em 2012, eu lembro que eu lecionava num curso de Ciências da Religião e nós lemos com atenção um livro do bispo Edir Macedo, não por opção religiosa, mas para nós compreendermos e analisarmos o que este grande representante das igrejas neopentecostais, o bispo Edir Macedo foi o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, um dos cristãos mais poderosos do Brasil. Ele escreveu em 2012 um livro chamado Plano de Poder. Plano de Poder. E ele se baseava numa teoria que veio lá dos Estados Unidos, chamada teoria da maioria moral. Ele dizia que se os cristãos se tornam numa sociedade a maioria, eles impõem às minorias aquilo que eles acham que deve ser o comportamento moral em uma dada sociedade. Pois nós vivemos talvez no país mais cristão do mundo. Mais de 90% da população brasileira se declara cristão, seja católico ou evangélico, nas mais diferentes matrizes. Estima-se, ainda virá esse censo de 2020, de 2010, indicou mais ou menos 30% de evangélicos no Brasil. Agora, para o próximo censo de 2020, provavelmente esse número vai se multiplicar para talvez mais de 40%, estima-se, enquanto a presença católica ficará entre 50%, 60% talvez. E aí eu pergunto para vocês, seria o Brasil, assim como a comunidade de Tessalônica, um exemplo de fé e amor? Seria o Brasil um dos países mais corruptos do mundo? E já há muito tempo com uma das maiores bancadas evangélicas de todos os países do mundo, com agora aproximadamente 200 parlamentares, mais do que quase metade do Congresso Nacional, com claro, como diz Edir Macedo, um claro plano de poder. E eu lembro de Jesus Cristo que diz: o meu reino não é deste mundo, não vim para ser servido, mas para servir. Seria o Brasil um exemplo de fé e amor quando cristãos declaram louvores a uma cultura armamentícia e violenta? Cristãos que apoiam a pena de morte como modo de punir a quem comete algum crime?
lembrando que Jesus Cristo dispensou o uso da violência e da espada quando foi preso para ser condenado, torturado e morto. Seria o Brasil um país exemplar de fé e amor quando cristãos e evangélicos condenam a emancipação das mulheres, no 7º país com maior índice de assassinato de mulheres no mundo, lembrando que Jesus Cristo, quando encontrou-se com a mulher adúltera, a defendeu da punição por apedrejamento e morte? Seria o Brasil um país exemplo de fé e amor, em que cristãos condenam veementemente o aborto e menosprezam o cuidado com as crianças e com os órfãos? Seria o Brasil o exemplo de fé e amor, o país que mais mata transexuais no mundo, e na maioria das vezes motivados por motivos religiosos? Um dos primeiros em níveis de violência contra pessoas LGBTs, quando Jesus Cristo declara: Deus é amor. Seria o Brasil um exemplo de fé e de amor, com tanto apoio à violência simbólica e física contra as populações indígenas? E nós, esta semana, ouvimos mais um relato de assassinato de uma liderança indígena por querer proteger a Amazônia, um país com um discurso de ódio a imigrantes estrangeiros, um dos países com o maior índice de intolerância religiosa, agressão contra terreiros e contra pessoas de religião afro-brasileira, lembrando que Jesus Cristo foi aquele que abriu a mensagem do reino a todas as pessoas, acolheu os samaritanos, acolheu e curou a filha da mulher Ciro-fenícia. Estamos, nós cristãos brasileiros, especialmente que nos identificamos como evangélicos e evangélicas, pregando o Evangelho de Jesus Cristo? Ou estamos passando um verniz evangélico por cima de uma ideologia de violência e de exclusão? Estamos nós investindo num projeto de poder, como diz o bispo Edir Macedo, ou vivendo como a comunidade de Tessalônica, que vive em fé, esperança e amor, anunciando que não se submete aos poderes deste mundo, mas que dobra os seus joelhos diante de Jesus Cristo? Nós somos, eu tenho medo de dizer e de reconhecer, mas nós, no Brasil, somos os perseguidores e não os perseguidos. Paulo diz: sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Que nova vida é essa a qual nós somos convidados? E eu aponto aqui como palavra de evangelho, palavra boa de Deus para nós hoje, o Evangelho de Lucas, em que Jesus Cristo chama o Zaqueu
vai para a casa deste notório pecador, escuta dos fariseus: este homem come e se reúne na casa dos pecadores. Mas é ali que Zaqueu afirma para ele: eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres, e se eu roubei de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ali, diz Jesus, acontece a salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Seguir o Evangelho é colocar-se ao lado, como fez Jesus, de todas as pessoas que a nossa sociedade persegue, considera imoral e rejeita. Na verdade, nós somos todos estes pecadores, tal qual Zaqueu. Que nós possamos encontrar esta vida nova, esta acolhida que Jesus dá, este perdão que Ele concede, e possamos talvez ouvir como Paulo falou à comunidade de Tessalônica: assim Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por Ele por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.